Bom dia, pessoal. Eu comentei com vocês antes que, para assim facilitar o processo, eu iria passar a fazer um breve comentário sobre os textos que vocês vão pregar, tá bem? E aqui na próxima quinta-feira, o irmão Cláudio vai pregar sobre Mateus 11, de 1 a 6, tá bem? Então, o que eu vou passar a fazer? Eu vou fazer um comentário antes, vou falar da estrutura do texto e indicar qual que é, qual que é a ICT do texto, qual é a ideia central do texto, tá? E isso já é o ponto de partida para você elaborar o seu sermão, tá bem? Então vamos lá. Mateus 11, de 1 a 6. Eu estou usando aqui a NVI, tá? Então, basicamente, vamos lá. O texto é: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir da prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa, tá? Só isso. Basicamente, esse é o texto. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, identifica, é a estrutura desse texto, tá? Deixa eu me deixar aqui para baixo aqui, ó. Qual é a estrutura desse texto? A gente percebe facilmente que esse texto está dividido em três partes, tá? Então, temos a descrição de Jesus fazendo. Aí temos a narrativa então aqui em primeiro, temos Jesus, o texto começa descrevendo o que Jesus está fazendo, tá? E a pergunta é, o que Jesus está fazendo? Ele está instruindo e pregando. Instruindo, ensinando e pregando, tá? Aqui nessa versão da NVI, vai usar dessa forma, né? Ele está instruindo os 12 discípulos, tá? Então, essa instrução aqui é uma instrução, digamos assim, mais técnica. Ele está explicando as minúcias, ele está preparando aqueles que vão dar continuidade ao trabalho, tá? Ele faz esse trabalho e aí ele sai para ensinar e pregar. Aí ensinar aqui é o ensinar o evangelho, é ensinar a palavra de Deus, pregando aos incrédulos. Então Jesus dividiu o trabalho dele em duas frentes, tá? Jesus atuava em duas frentes, com os discípulos e com as multidões, tá? Com as ovelhas e com as ovelhas desgarradas, tá? Então basicamente esse é o trabalho de Jesus. Com os discípulos ele está instruindo. Instruindo tem um sentido de sentar e conversar minuciosamente e explicar detalhadamente. Ele está capacitando, tá? Jesus aqui está fazendo uma capacitação dos seus discípulos. Quando ele sai nas cidades da Galileia, ele está pregando o evangelho. Ele está dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho, tá? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele está pregando as boas novas, beleza? Então essa é a primeira parte, tá? A segunda parte é uma narrativa. Está contando que João Batista, que está preso lá porque ele pregou contra Herodes, ele manda uma pergunta a Jesus. Ele manda uma pergunta a Jesus. E nessa pergunta, ele quer saber: você é mesmo o Messias? Você é mesmo aquele que havia de vir? Ou a gente deve esperar outro, tá? O que está acontecendo aqui? Lembra que João Batista, ele é o predecessor de Jesus. Ele é o cara que batiza Jesus, tá? Mas João Batista tem, digamos assim, uma outra vibe. João Batista vem com uma mensagem muito mais enérgica. João Batista é o cara que vai para o deserto e ele vive lá comendo mel e gafanhotos, sabe? Cara, ele é o cara que fala que o machado está posto à raiz das árvores. Então ele anuncia Jesus, ele é o Elias, tá? Quem que é Elias? Cara, Elias é o cara lá que mata os 400 profetas de Baal, os 400 profetas do Aserá lá, sabe? João Batista tem outra pegada, meu amigo, tá?
Então, João Batista, ao ver, aparentemente ele está com impaciência em relação a Jesus. Ele não está entendendo o que Jesus está fazendo. E ele está preso, cara. Ele está preso. E ele provavelmente sabe que vai morrer nessa prisão. Tá? Então, tudo isso leva João Batista a uma crise de fé. Leva João Batista a fazer um questionamento. E ele manda esse questionamento a Jesus. Tá? Uma vez eu preguei nesse texto para jovens falando que não há nada de errado nós termos dúvidas. Mas o que nós devemos fazer é levar essas dúvidas até Deus. Tá? João Batista tem dúvidas, mas ele não fica com essas dúvidas, vivendo com essas dúvidas de modo indefinido. Ele tem dúvidas, então ele leva as dúvidas a quem pode responder as dúvidas, que é Cristo, que é Jesus, tá? Então, se você tem dúvidas na sua fé, se você passa por crise na sua fé, leve essas dúvidas a Cristo, tá? Então, a segunda parte é isso, é descrevendo um João Batista que batizou Jesus, que anunciou a chegada do reino, mas agora está preso, aguardando a morte, e ele não está entendendo o que Jesus está fazendo. E ele manda uma pergunta: você é realmente o Messias? Tá? E tudo. E aí, a terceira parte é a resposta de Jesus para João Batista. Tá? É a resposta de Jesus para João Batista. E aí, nessa terceira parte, vou fazer aqui mais bonitinho. Jesus fala para os enviados, para os discípulos de João: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Isso é muito interessante, tá? E Jesus fala: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas do reino são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza de mim, tá? Isso aqui a gente associa claramente com a profecia que Jesus faz lá no começo do seu ministério, quando ele diz: o Espírito está sobre mim, pois me ungiu para anunciar o Evangelho, para pregar as boas novas do Senhor, tá? Para ressuscitar, para curar os coxos, para anunciar as boas novas do reino. Tá? Então, isso aqui é o cumprimento da profecia de Isaías. Tá? Jesus está cumprindo a Isaías. Quer ver? Aliás, deixa eu ver isso aqui. Eu não me lembro onde que está escrito isso. É Lucas? Acho que é Lucas. Vamos ver. Lucas. Jesus, João Batista. Só um minutinho. É isso aí. A gente vai pegando o texto e a gente vai descobrindo, tá bem? Aqui, ó, Lucas 4, tá? Vamos aqui, ó, aqui mesmo. Lucas, tá? Por que Jesus dá essa resposta para João Batista? Porque ele mostra que o ministério dele, por mais que João Batista não esteja entendendo e com dúvida, o ministério de Jesus é um cumprimento da profecia. Tá? Da profecia de Isaías. E olha só, Lucas 4,14 conta Jesus começando o ministério dele. Em Lucas 4, tá? A tentação de Jesus, tá? Lucas 3, Lucas 4,14. Aqui, tá? Ok, ó. O capítulo 4 começa com a tentação de Jesus. Tá? No capítulo 3, Jesus é batizado. No capítulo 4, a tentação de Jesus. No capítulo... E aí, Jesus, após a tentação, após derrotar o diabo, ele volta para a Galileia no poder do Espírito e vai pregando por toda a região. Ele está começando o ministério dele. Aí ele vai para Nazaré, onde ele foi criado. Tá? Ele vai para Nazaré, onde ele foi criado, onde ele cresceu, e vai para a sinagoga, tá? Como é do costume dele, tá? Vai para a sinagoga. E aí ele está na sinagoga lá, alguém oferece a ele a oportunidade de falar. Ele então pega o livro do profeta Isaías, tá? O livro do profeta Isaías, lá Isaías 58, né?
pega o livro do profeta Isaías e lê. E o que lê a profecia de Isaías? Ele lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tá? Ele fecha o livro, devolve, todo mundo está olhando para ele, e ele começa a pregação dele falando isso aqui, ó. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está falando, esse dia que Isaías profetizou, chegou. Eu sou esse cara que foi ungido pelo Espírito do Senhor para pregar as boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos presos, recuperação das vistas aos cegos, tá? Então, isso aqui é no começo do ministério de Jesus. Quando Jesus está lá respondendo para João Batista, lá em Mateus 11, 1, tá? Quando Jesus está respondendo isso aqui, ó, para João Batista, o que Jesus está falando? João Batista, o que eu estou fazendo é o que Isaías profetizou, tá? O que eu estou fazendo é cumprir o mandato que o meu Deus me deu, tá? E é engraçado, o mais interessante é que Jesus não fala isso. Jesus diz para eles, ó, o que vocês estão vendo? Contem para ele o que eu estou fazendo, o que vocês estão vendo e ouvindo, tá? Então, isso aqui eu falei para vocês, porque, tipo assim, quando a gente vai pregar, a gente tem que saber disso, tá? Mas, por exemplo, você está pregando lá, você está pregando um sermão de 10 minutos, tá? Você vai lá abrir Isaías e ler? Não, você não vai lá abrir Isaías e ler, você apenas vai mencionar isso, tá? O que Jesus fala aqui, ó, contem o que vocês estão vendo, os cegos veem, os aleijados tal, isso remonta à declaração de missão de Jesus lá no começo do ministério dele, quando ele estava na sinagoga de Nazaré e ele leu a profecia de Isaías dizendo que hoje se cumpriu a escritura que vocês leram, que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para fazer isso. E Jesus mostra aqui que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso, tá bem? Então, o que nós podemos pregar com base nesse texto, tá? Isso aqui é para a gente entender a estrutura desse texto, tá? Para a gente entender a estrutura desse texto. Então, primeiro, descreve o que Jesus está fazendo, instruindo os discípulos e pregando o evangelho, tá? Instruindo os discípulos e pregando o evangelho para os incrédulos, para as multidões, tá? Em segundo lugar, João Batista, que está preso, manda uma pergunta para Jesus. Você é o Messias ou devemos esperar outro? E em terceiro lugar, Jesus responde mostrando que o ministério dele é um cumprimento da profecia, tá? E que a profecia, tá? Não é Jesus que está falando que ele é o Messias. É as obras dele que mostram que ele é o Messias, tá? Isso linka, por exemplo, com o que eu falei no sermão de domingo, tá? Nós precisamos, sabe assim, o que eu falei no sermão de domingo? Não importa, cara, o que você acha acerca de você mesmo, da sua fé, não importa. Ah, você é crente? Eu sou crente. Tá, mas por que você diz que você é crente? Ah, é porque eu acho que eu sou crente, eu aceitei a Jesus. Tá, isso não tem valor nenhum, tá? A nossa fé, ela tem que ser provada pelas outras pessoas, pelo que elas veem e ouvem em nós, através de nós, tá? Então, assim, as pessoas à minha volta dão testemunho que eu sou de fato crente. O que as pessoas ouvem e veem em mim confirma para elas que eu sou realmente um servo de Deus, tá? E isso aqui se aplica a Jesus, tá? Jesus não fala para eles, voltem e digam para o João que eu sou o Messias. Não, Jesus não faz isso. Tá? Por quê? Porque a declaração de Jesus acerca dele mesmo tem pouco valor. Ah, é você que está dizendo. É você que acha. O que Jesus faz? Digam para ele o que vocês estão vendo que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo? Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está mostrando os frutos do trabalho dele. Tá? E aí, se nós aplicarmos isso a nós, o que isso significa? Tá? Imagina alguém perguntando para nós, você é crente mesmo? O que você responde?
Normalmente a gente abre a boca e fala, eu sou. Mas isso tem valor? Isso vale alguma coisa? Não vale, meu amigo. Sabe? Uma boa resposta nossa é, alguém pergunta, você é crente mesmo? E você responde para ele, me diz aí, o que você está vendo na minha vida? O que você está vendo na minha vida? Ah, eu conheço você há tanto tempo e você abençoa as pessoas, você fala às pessoas com respeito, você ora pelas pessoas, você ama as pessoas como eu nunca vi ninguém amando, você perdoa quando ninguém mais perdoaria, você tem uma paciência que não é normal que as pessoas tenham essa paciência, você abençoa as pessoas, cara, que, sabe? Então, assim, se não é normal isso que eu estou fazendo, e aí, qual que é a sua conclusão? A pessoa diz, eu acho que você realmente é de Deus. Você é um homem de Deus, tá? Então, é as pessoas dando testemunho de nós. São os nossos frutos dando testemunho de nós. É isso que Jesus faz. Jesus tinha autoridade para dizer, eu sou o Messias, né? Eu sou. Mas Jesus não faz isso. Jesus diz para os discípulos de João, olhem para os frutos que eu estou produzindo e contem para João o que eu estou fazendo. Contem para João, falem para João dos frutos do meu trabalho. Então, se alguém chega para nós e pergunta, você é realmente servo de Deus? Você é realmente crente? Nós podemos também fazer como Jesus e apontar para os frutos do nosso trabalho, para os frutos da nossa vida, tá? Então, Jesus está instruindo os discípulos e pregando o evangelho. João está preso, sofrendo na cadeia e manda uma pergunta: você é realmente o Messias? E João está sofrendo. João tem direito de ter uma crise de fé. João tem direito de ficar em dúvida. Ele está passando por um momento de privação. Ele se dedicou a Deus com todo o coração. E agora, cara, ele está preso. Enquanto o Messias está lá pregando, ele, cara, será que eu errei tudo? Será que o que eu fiz de errado? Eu não estou entendendo as coisas. João está tendo uma crise de fé. E ele manda a pergunta para Jesus. E Jesus fala, João, olha para o que eu estou fazendo. Olha para o que eu estou fazendo. Tá? Então, meus irmãos, às vezes a gente vai ter dúvidas. Às vezes a gente vai ter crises. Mas olha para os frutos. Olha para os frutos. Olha para os frutos. Tá bem? Eu vou escrever aqui embaixo a ICT, a ideia central desse texto aí, para ajudar, orientar aí o irmão Cláudio nesse sermão. Mas aqui você já percebe que, cara, aqui assim, dá pra gente tirar vários sermões disso, né? Primeiro falando do trabalho de Jesus, né? Falando do trabalho de Jesus, que é, por exemplo, assim, basicamente o trabalho de todo crente, né? Que é o trabalho meu como pastor, mas é o trabalho seu também como discípulo, tá? A gente poderia fazer um sermão aqui só falando de uma crise de fé, né? Só falando daqueles momentos em que a gente está na prisão, em que a gente está passando por aflição e a gente tem uma crise de fé, tá? E que a gente precisa fazer como João Batista e ir até Cristo e perguntar a Ele, né? E se colocar na presença dele, né? Aí a gente tem exemplos. Isaías não. Elias faz isso. Elias também tem uma crise de fé e Elias vai até Horebe, vai até o monte de Deus, tá? Asaf, lá no Salmo 70, se não me engano, tem uma crise de fé e ele vai ao templo orar, tá? João Batista tem uma crise de fé e ele manda os caras até Jesus falar com ele. Quando você tem uma crise, quando você tem uma dúvida, você vai até Jesus, tá? E a resposta de Jesus, qual é a mensagem aqui? A mensagem é, quando você tiver dúvida, olhe para os frutos. Quando você tiver dúvida, olhe para os frutos. Quais os frutos você está vendo, tá? Talvez você pode ter dúvida. O pastor Hilton. Hilton é realmente um pastor? Hilton é realmente um servo de Deus? Olha para os frutos. Não dá atenção só ao que ele fala. Porque a boca dele pode falar qualquer coisa, né? Mas quais os frutos que eu vejo na vida do pastor Hilton? Quais os frutos que eu vejo na vida do irmão Cláudio? Quais os frutos que eu vejo na vida do meu irmão, da minha irmã, na minha vida, né? Aplicando a nós, quais os frutos as pessoas podem ver em nós? É isso aí. Que Deus abençoe você. Mateus 11.